Sejam todos bem-vindos a mais esta palestra doutrinária. Nós vamos falar um pouquinho sobre obsessão, tá? Aqui do livro dos médiuns, Allan Kardec, na segunda parte, capítulo é o 23º da obsessão. A obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade. É também um dos mais frequentes. Assim, nunca serão devidas as demais providências para combatê-la, mesmo porque, além dos prejuízos pessoais que dela resultam, constitui um obstáculo absoluto à pureza, à veracidade das comunicações. A obsessão, em qualquer dos seus graus, sendo sempre o resultado de um constrangimento, e não podendo jamais esse constrangimento ser exercido por um espírito bom, segue-se que toda comunicação dada por um espírito obsedado é de origem suspeita e não merece nenhuma confiança. Se por vezes se encontrar nela algo de bom, é necessário restringir-se a isso e rejeitar tudo que apresentar o menor motivo da dúvida. Reconhece-se a obsessão pelas seguintes características: insistência de um espírito em comunicar-se, queira ou não o médium, pela escrita, pela audição, pela tipologia, opondo-se a que outros espíritos o façam. Ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações recebidas. Crença na infabilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem falsidades ou absurdos. Aceitação do médium dos elogios que lhe fazem os espíritos que se comunicam por seus intermédios. Disposição para se afastar das pessoas que podem esclarecer. Levar a mal a crítica das comunicações que recebe. Necessidade incessante e inoportuna de escrever. Qualquer forma de constrangimento físico, dominando-lhe a vontade e forçando-o a agir ou falar sem querer. Ruídos e transtornos contínuos em redor do médium, causados por ele ou tendo-o por alvo. Em face do perigo da obsessão, ocorre perguntar se não é inconveniente ser médium, e se não é essa faculdade que a provoca. Enfim, se não é isso uma prova da inconveniência das comunicações espíritas. Não tendo sido os médiuns nem os espíritas que criaram os espíritos, mas sim os espíritos que derem origem aos espíritas e aos médiuns, e sendo os espíritos simplesmente as almas dos homens, é evidente que sempre exerceram sua influência benéfica ou perniciosa sobre a humanidade. A faculdade mediúnica é para eles apenas um meio de se comunicarem. E na falta dessa faculdade, eles se comunicam por 1000 outras maneiras mais ou menos ocultas. Seria errôneo, pois, acreditar que os espíritos só exercem sua influência através das comunicações escritas ou verbais. Essa influência é permanente, e os que não se preocupam com os espíritos, nem mesmo creem na sua existência, estão expostos a ela como os outros, e até mais do que os outros, por não disporem de meios de defesa. É pela mediunidade que o espírito se dá a conhecer. Se ele for mau, sempre se trai, por mais hipócrita que seja. Pode-se dizer, portanto, que a mediunidade permite ao homem ver o seu inimigo face a face. Se assim se pode dizer, e combatê-lo com as suas próprias armas. Sem essa faculdade, ele age na sombra e, encontrando a invisibilidade, pode fazer e faz realmente muito mal. A quantos atos não é o homem impelido para a sua desgraça e que seriam evitados se ele tivesse um meio de se esclarecer? Os incrédulos não supõem dizer uma verdade quando afirmam de um homem que se obstina ao erro. É o seu mau gênio que o impede a perder-se. Assim que o conhecimento do Espiritismo, longe de facilitar o domínio dos maus espíritos, deve ter como resultado
num tempo mais ou menos próximo, quando se achar divulgado, destruir esse domínio, dando a cada um dos meios de se manter vigilante contra as suas sugestões. E aquele que, então, sucumbir só poderá queixar-se de si mesmo. Regra geral: quem quer que receba más comunicações espíritas, escritas ou verbais, está sob má influência. Essa influência se exerce sobre ele, quer escreva ou não, isto é, seja ou não médium, creia ou não creia. A escrita oferece-lhe um meio de assegurar a natureza dos espíritos em ação e de os combater. Se forem maus, os que conseguem com maior êxito, quando se chega a conhecer os motivos da sua atividade. Se sua cegueira é bastante para não lhe permitir a compreensão, outros poderão lhe abrir os olhos. Em resumo, o perigo não está no espiritismo, desde que esse pode, pelo contrário, servir-nos de controle e preservar-nos dos riscos incessantes de que nos expomos sem saber. Ele está na orgulhosa propensão de certos médiuns a se considerarem muito levianamente instrumentos exclusivos dos espíritos superiores, e na espécie de fascinação que não lhes permite compreender as tolices de que são intérpretes. Mas mesmo os que não são médiuns podem se deixar envolver. Façamos uma comparação. Um homem tem um inimigo secreto que ele não conhece e que espalha contra ele as ocultas, a calúnia e tudo o que mais negra maldade possa engendrar. Vê a sua fortuna se perder, os amigos se afastarem, perturbar-se a sua tranquilidade interior. Não podendo descobrir a mão que o fere, não pode se defender e acaba vencido. Mas um dia o inimigo secreto lhe escreve e se trai apesar de sua astúcia. Eis descoberto o inimigo, que ele agora pode fazer calar e com isso se reabilitar. Esse é o papel dos maus espíritos que o Espiritismo nos dá a possibilidade de descobrir e anular. Os motivos da obsessão variam segundo o caráter do espírito. Às vezes é a prática de uma vingança contra a pessoa que o magoou na sua vida ou numa existência anterior. Frequentemente é apenas o desejo de fazer mal, pois como sofre, deseja fazer os outros sofrerem, sentindo uma espécie de prazer em atormentá-los e humilhá-los. A impaciência das vítimas também influi, porque ele vê atingido o seu objetivo, enquanto a paciência acaba por cansá-lo. Ao se irritar, mostrando-se zangado, a vítima faz precisamente o que ele quer. Estes espíritos agem às vezes pelo ódio que lhes desperta a inveja do bem, e é por isso que lançam a sua maldade sobre as criaturas honestas. Um deles se apegou como verdadeira, tinha a uma boa família, nossa conhecida, que não teve, aliás, a satisfação de enganar. Interrogado sobre o motivo do ataque a essa gente boa, ao invés de apegar-se a homens de sua espécie, respondeu: esses não me dão inveja. Outros são levados por simples covardia, aproveitando-se da fraqueza moral de certas pessoas que sabem incapazes de lhes oferecer resistência. Um desses que subjugava um rapaz de inteligência muito curta, respondeu-nos sobre o motivo da escolha. Tenho muita necessidade de atormentar alguém. Uma pessoa capaz me repeliria. Apego-me a um idiota que não pode me resistir. Há espíritos obsessores sem maldades, que são até mesmo bons, mas, dominados pelo orgulho do falso saber, têm suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, economia, a moral, a religião e a filosofia. Querem impor a sua opinião e, para isso, procuram médiuns suficientemente crédulos para aceitá-los de olhos fechados, fascinando-os para impedir qualquer discernimento do verdadeiro e do falso.
São os mais perigosos, porque não vacilam em sofismar e podem impor as mais ridículas utopias. Conhecendo o prestígio dos nomes famosos, não têm escrúpulos em enfeitar-se com eles, e nem mesmo recuam ante o sacrilégio de se dizerem Jesus, a Virgem Maria ou um santo venerado. Procuram, portanto, fascinar por uma linguagem empolada, mais pretensiosa do que profunda, cheia de termos técnicos e enfeitada de palavras grandiosas, como a caridade e moral. Evitam os maus conselhos, porque sabem que seriam repelidos, de maneira que os enganados os defendam sempre afirmando: bem vês que nada dizem de mal. Mas a moral é para eles apenas um passaporte, e é o de quem menos cuida. O que desejam antes de mais nada é dominar e impor as suas ideias, por mais absurdas que sejam. Então aqui nós temos algumas considerações do Livro dos Médiuns, né? E agora eu vou continuar um trechinho desse livro Estudo e Viva, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz, psicografia do Chico Xavier, algumas dicas também em torno da obsessão. O êxito do pensamento positivo depende do trabalho positivo. O projeto de edifício importante reunirá planos magníficos hauridos nas mais avançadas práticas da civilização. No entanto, para que se concretize, reclamam o emprego de material adequado, a fim de que a obra não se transfigure em joguete de forças destrutivas. Numa construção de cimento armado, ninguém se lembrará de colocar varas de madeira em lugar de estruturas de ferro, e nem de substituir a pedra britada por taipa de mão. Para que o trabalho se defina dentro das linhas determinadas, as substâncias devem estar nas condições certas e nas posições justas. Idênticos princípios regem o plano da alma. Se aspiramos ao erguimento das realizações que nos respondam ao elevado gabarito das ideias, é forçoso selecionar os ingredientes que nos constituem a vida íntima, cultivando o bem nas menores manifestações. Qualquer ação oposta comprometerá a estabilidade da organização que pretendemos efetuar. À vista disso, cogitemos de sanear emoções, ideias, palavras, atitudes e atos, por mínimos que sejam. Todos nos referimos ao perigo dos agentes do mal que nos ameaçam. No entanto, os agentes do mal apenas dominam onde lhes favoreçamos a intromissão. A intromissão deles, via de regra, se verifica principiando pela imprudência da brecha. Hoje uma queixa, amanhã um momento de azedume, cedo uma discussão temerária, mais tarde uma crise de angústia perfeitamente removível, através do serviço. Agora um comentário deprimente, depois um minuto de irritação. E por fim, a enfermidade, a delinquência, a perturbação e às vezes a morte prematura. O desastre grande quase sempre é a soma dos descuidos pequenos. Estejamos convencidos de que nos processos de obsessão acontece também assim. Na cura da obsessão, reconhecer no obsediado, seja ele quem for, um familiar doente, a quem se deve o máximo de consideração e assistência. Equilibrar a palavra sofredora, dosando com consolo, esclarecimento, brandura e energia. Não desconsiderar as necessidades do corpo, antes, os desbaratados da alma, conjugando os recursos da meditação e do passe, da higiene e da prece. Incluir o trabalho por agentes curativos de acordo com as possibilidades e forças do paciente. Abolir as sugestões de medo no trato com o obsesso.
evitando encorajar ou consolidar o assalto de entidades menos felizes. Tratar os espíritos perturbados que, porventura, se comuniquem no ambiente do enfermo, não a conta de verdugos, e sim na categoria de irmãos credores e de assistência e de piedade. Impedir comentários em torno da conversação desequilibrada ou deprimente dos desencarnados infelizes. Policiar modos e frases que exteriorize, convencendo-se de que o obsediado, não raro, representa, só por si, toda uma falange de inteligências necessitadas de reconforto e direção, conquanto invisíveis aos olhos comuns. Evitar suscetibilidades perante supostas ofensas no clima familiar do obsediado, entendendo que uma obsessão instalada em determinado ambiente assemelha-se às vezes a um quisto no corpo, deixando raízes em direções variadas. Compreender ao invés de emocionar-se. Abster-se de tabus e rituais, cujos efeitos nocivos permanecerão na mente do obsediado, depois da própria cura. Solicitar a cooperação de amigos esclarecidos que possam prestar auxílio ao doente. Controlar-se. Desinteressar-se com os sucessos da cura, tendo em mente que lhe cabe fazer o bem com discrição e humildade. Ensinar, mas igualmente exercer a caridade, observando que, em muitos casos, o obsediado e os que lhe compõem a equipe doméstica são pessoas necessitadas, até mesmo do alimento comum. Suprir quanto possível os elementos que recordem tristeza ou desânimo, aflição ou tensão no trabalho que realiza. Não atribuir a si os resultados encorajadores do tratamento, menosprezando a ação oculta e providencial dos bons espíritos. Educar o obsediado nos princípios espíritas, encaminhando-o a um templo doutrinário em que possa assimilar as lições lógicas e simples do espiritismo. Socorrer sem exigir. Amparar o companheiro necessitado sem propósitos de censura, ainda mesmo que surjam motivos aparentes que o induzam a isso, recordando que Jesus Cristo, o iniciador da desobsessão sobre a terra, curava os obsediados sem ferir ou condenar a ninguém. Então ficam aí as dicas, né, sobre a obsessão daqueles pessoas que possamos conhecer, daqueles que nos cercam, e essas dicas são tão necessárias para que a gente possa auxiliar esses irmãos com esse problema que assola o mundo hoje. Bem, eu gostaria de agradecer e espero que tenham gostado. Muito obrigado. Saudação a todos que nos ouvem. Mais uma vez aqui estamos para a nossa palestra desta semana. Com muita gratidão a Deus e a Jesus pela oportunidade. E hoje gostaria de ler um texto do irmão X, no qual ele faz um agradecimento ao codificador da doutrina, que nasceu em 3 de outubro de 1804. Então, segunda-feira agora, que passou, foi aniversário dele, data de nascimento. E conhecer o professor Rivail é engrandecer o homem Allan Kardec. Nas duas fases distintas da sua vida, ele tinha gravado em seu coração esse pensamento: a educação é obra da minha vida.
Então, muitas vezes, nós não conhecemos a trajetória desse espírito, né? É importante lermos desde quando ele era um menino, com 10 anos, ele foi estudar no colégio de Yverton, na Suíça, no instituto do famoso mestre Pestalozzi. Foi lá que ele fez seus primeiros estudos. Estava com 10 anos, saiu de lá com 18, e do qual em pouco tempo se fez um dos mais sábios alunos e foi colaborador eficiente e dedicado do mestre Pestalozzi. Inúmeras vezes, quando de todas as partes Pestalozzi era solicitado pelos governos para criar institutos, confiava a Denizade Rivail o trabalho de o substituir na direção de sua escola. Então aí vemos a condição dele, né, desde jovenzinho. E depois ele se tornou um professor emérito, né? Escreveu vários livros de gramática, aritmética, livros para estudos pedagógicos. Organizou cursos gratuitos de química, física, astronomia, anatomia comparada, os quais eram muito frequentados. E assim conduziu a sua vida, seguindo a sua carreira pedagógica, quando, em 1854, que o professor Rivail estaria com 50 anos, ele ouviu pela primeira vez falar das mesas girantes, através do seu amigo Sr. Fortier, um magnetizador da época com quem estabelecera relações, Porque o professor Rivail estudou muito sobre o magnetismo e convidou-o para participar e assistir. E foi assim que, não negando nada por prevenção, mas exigindo provas e querendo ver e observar para acreditar, ele começou o estudo tão atraente das manifestações do além. E nesse período da sua vida, de 1854 até 1856, um novo horizonte se descortinou para esse pensador profundo, esse grande observador, E durante essas observações, esses estudos, ele recebeu a mensagem do Espírito da Verdade, dizendo que ele seria o codificador da doutrina espírita. E assim ele aceitou. Trabalho árduo que ele realizou dos 50 anos até 65, que foi quando aconteceu o seu desencarne. Então, hoje nós vamos ler aqui uma mensagem do irmão X em homenagem a esse espírito, pelo compromisso que ele teve com a humanidade, de trazer a todos nós a terceira revelação, o codificador prometido, consolador prometido por Jesus. Essa mensagem é do irmão X e está no
jornal O Reformador, de outubro de 85. Ele começa dizendo: Kardec, obrigado. Kardec, enquanto recebes as homenagens do mundo, pedimos vênia para associar nosso preto singelo de amor aos cânticos de reconhecimento que te exaltam a obra gigantesca nos domínios da libertação espiritual. Não nos referimos aqui ao professor emérito que foste, mas ao discípulo de Jesus que possibilitou o levantamento das bases do espiritismo cristão, cuja estrutura desafia a passagem do tempo. Falem outros os títulos de cultura que te exornavam a personalidade, do prestígio que desfrutavas na esfera da inteligência, do brilho da tua presença nos fastos sociais, da glória que te ilustrava o nome, de vez que todas as referências à tua dignidade pessoal nunca dirão integralmente o exato valor de teus créditos humanos. Vamos nos reportar aqui ao amigo fiel do Cristo e da humanidade, em agradecimento pela coragem e abnegação com que te esqueceste para entregar ao mundo a mensagem da espiritualidade superior. E rememorando o clima de inquietações e dificuldades em que, a fim de reacender a luz do Evangelho, superaste injúria e sarcasmo, perseguição e calúnia, desejamos expressar-te o carinho e a gratidão de quantos edificaste para a fé na imortalidade e na sabedoria da vida. O Senhor te engrandeça, Allan Kardec, por todos aqueles a que emancipaste das trevas e te faça bendito pelos que se renovaram perante o destino à força do teu verbo e do teu exemplo. Diante de ti enfileiram-se, agradecidos e reverentes, os que arrebataste à loucura e ao suicídio com o facho da esperança, os que arrancaste ao labirinto da obsessão com o esclarecimento salvador, os pais desditosos que se viram atormentados por filhos insensíveis e delinquentes, e os filhos agoniados que se encontraram na vala da frustração e do abandono pela irresponsabilidade dos pais em desequilíbrio e que foram reajustados por teus ensinamentos. Em torno da reencarnação. Aqueles que renasceram em dolorosos conflitos da alma e se reconheceram por isso, esmagados de angústia nas brenhas da provação, e os quais livraste da demência, apontando-lhes as vidas sucessivas. Aqueles que se acharam arrasados de pranto, tateando a lousa na procura dos entes queridos que a morte lhes furtou dos braços ansiosos, e aos quais abriste os horizontes da sobrevivência, insuflando-lhes a renovação e paz na contemplação do futuro. Os que soergueste do chão pantanoso do tédio e do desalento, conferindo-lhes de novo o anseio de trabalhar e a alegria de viver. Os que aprenderam contigo o perdão das ofensas e abençoaram em prece aqueles mesmos companheiros da humanidade que lhes apunhalaram o espírito a golpes de insulto e de ingratidão. Os que te ouviram a palavra fraterna e aceitaram com humildade a injúria e a dor por instrumentos de redenção. E por fim, os que desencarnaram incompreendidos ou acusados sem crime, abraçando-te as páginas consoladoras que molharam com as próprias lágrimas. Todos nós,
os que levantaste do pó da inutilidade ou do fel do desencanto para as bênçãos da vida, estamos também diante de ti, identificando-nos na condição dos teus mais apagados admiradores e como os últimos dos teus mais pobres amigos, comovidamente em tua festa, nós te rogamos permissão para dizer: Kardec, obrigada, muito obrigada, irmão X. E realmente, com certeza todos nós que chegamos na doutrina espírita, podemos afirmar que ela nos salvou e tem nos salvado, porque os ensinamentos sobre a reencarnação, as vidas sucessivas, o porquê da dor, a lei de causa e efeito, tudo isso nos traz respostas para as nossas angústias. Então, muita gratidão a esse espírito que chegou a abdicar de todas as suas ocupações em prol da doutrina espírita, porque percebeu, pelos efeitos por ela gerados, que efetivamente tratava-se do Consolador prometido pelo Cristo à humanidade. Então, dessa maneira, ele dedicou a ela todas as suas forças, inclusive a própria saúde, conforme ele mesmo afirmou. Isso nós encontramos na Revista Espírita de dezembro de 1868. Vejam, são palavras dele. Compreendi a imensidade de minha tarefa e a importância do trabalho que me restava fazer para completá-la. Longe de me apavorar, as dificuldades e os obstáculos que dobraram a minha energia. Vi o objetivo e resolvi atingi-lo com a assistência dos bons espíritos. Eu sentia que não tinha tempo a perder e não o perdi, nem em visitas inúteis, nem em cerimônias ociosas. Foi a obra de minha vida. A ela dei todo o meu tempo, a ela sacrifiquei o meu repouso, a minha saúde, porque o futuro estava escrito diante de mim em caracteres irrefutáveis. Então é preciso muita coragem e perseverança para devotar-se tão abnegadamente a uma causa. Então, com efeito, Kardec não apenas trabalhou na divulgação do ensino dos espíritos, mas foi o primeiro a colocá-los em prática em sua vida pessoal. As palavras de Jesus não eram esquecidas por ele. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, capítulo 6, o Cristo Consolador. Então, que o nobre espírito Allan Kardec, esse homem que dedicou a vida pela caridade, receba o nosso mais sincero agradecimento nesse dia 3 de outubro, que foi data do seu nascimento. Que esse espírito, que com certeza ainda acompanha de perto os homens a quem tanto amou e a quem tão intensamente se dedicou, possa nos inspirar a força, a coragem, a perseverança para seguirmos seus passos, sermos fiéis aos princípios doutrinários da doutrina, sermos um soldado de Kardec, como foi e é Herculano Pires, e fazermos também da caridade a obra de nossas vidas. Que Deus abençoe a todos e nos ampare nesta caminhada evolutiva. Que assim seja.